A pior seita são os TJ. Eles vão na tua casa, pregam perdão, um monte de coisa que eles nem praticam. Mas aí você pesquisa mulheres que eram agredidas pelos maridos. Refutando mais um caça-likes. Para quem não sabe, um caça-likes é aquela pessoa que não se aprofunda em nenhum tipo de assunto, mas ele vai hypar no assunto porque é um burburinho ou algo que está viral. Então ele vai tentar surfar na onda mesmo que as fontes disso que ele está espalhando não são confiáveis. Mas vamos observar e eu vou demonstrar na prática o porquê eu estou fazendo essa afirmação. Praticam. Mas aí você pesquisa mulheres que eram agredidas pelos maridos, né, da igreja, que se separaram deles por conta disso, e ninguém da igreja fala com elas, porque a igreja não permite. Como se a mulher fosse a pecadora por se separar do marido. Eles separam famílias. Fonte, me contaram, mas explorar pautas sensíveis descredibilizando todo um grupo rende like, né? Mas vamos desmentir essas falsas afirmações dele. O que as testemunhas de Jeová dizem sobre maridos, né, que agridem as esposas? Aqui é uma matéria que as testemunhas de Jeová publicaram sobre o conceito da Bíblia sobre divórcio e separação. E eu gostaria de destacar essa parte aqui, ó, onde as testemunhas de Jeová publicam as bases para a separação. Ó. Extremos maus tratos físicos. Olha só o que é dito. Um cônjuge agressivo pode ser tão violento que põe em risco a saúde ou até mesmo a vida do cônjuge inocente. Se o cônjuge agressivo é cristão, os anciãos da congregação devem verificar se as acusações têm base. Acessos de ira e comportamento violento são base para desassociação. Ou seja, dentro da interpretação bíblica das testemunhas de Jeová, o agressor é que pode ser desassociado. E quanto contar para outros levar o caso à justiça? Nós temos uma matéria que foi feita especialmente para o público. Olha como as testemunhas de Jeová no site jw.org se posicionam sobre este assunto. Ajuda para as vítimas de violência doméstica. A violência contra as mulheres é um problema de saúde global de proporções epidêmicas e exige uma atenção urgente, e isso é o que a Organização Mundial da Saúde diz. Aí ele coloca alguns dados, né, aqui, mas eu gostaria de destacar este ponto aqui, ó. Aqui é uma mensagem para a pessoa que sofre com a violência doméstica. Ó, a culpa não é sua. O que a Bíblia diz? Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Né? Romanos 14, 12. Lembre-se, seu agressor é o culpado e não você. Se o seu parceiro culpa você pelas agressões, ele está completamente errado. As mulheres merecem ser amadas e não agredidas. E continua. Às vezes o agressor age de modo violento por causa de um transtorno de personalidade, da criação que ele teve ou do abuso de bebidas alcoólicas. Mesmo assim, ele vai ter que prestar contas a Deus pela maneira como trata você. E ele é responsável por fazer mudanças na vida e parar de agredir você. Aí é que eles publicam esse tópico, né? Procure ajuda. E olha as ajudas que as testemunhas de Jeová pedem para a pessoa procurar. Um amigo ou parente de confiança, ele pode ajudar você dando um apoio emocional e ajuda prática. Às vezes, só conversar com alguém já pode fazer uma grande diferença e ajudar você a se sentir melhor. Eu considero isso de uma eficácia tão grande porque a própria pessoa, às vezes, está desencorajada a procurar por ajuda ou até mesmo procurar as autoridades. Então, uma pessoa pode esclarecer melhor ela sobre isso. Agora, olha esse tópico aqui, ó. Centrais de atendimento para vítimas de violência doméstica podem dar ajuda imediata. As pessoas que atendem a essas ligações podem ajudar você a se proteger. Se o seu parceiro reconhece que agredir você é errado e ele quer mudar, essas centrais de atendimento também podem prestar ajuda para ele parar de fazer isso. Outras ajudas de emergência podem ajudar você nos momentos mais críticos. Isso inclui médicos ou outros profissionais treinados. Ou seja, as testemunhas de Jeová orientam a pessoa a procurar o atendimento para vítimas de violência doméstica.
presenciei algo assim. Eu trabalhava com a menina que ela se relacionou com o namorado dela de uma forma mais íntima e uma vizinha, gente, por azar dela viu. Isso essa vizinha falou pra mãe dela, a mãe dela chamou ela de todas as coisas possíveis e aí, óbvio que a mãe dela tinha que contar lá pro pessoal da igreja e tudo mais. Ok, tava dentro da religião, então eu entendo. O que foi uma loucura foi que a mãe dessa menina e ninguém mais da família dela, que são todos TJ, conversam com a garota. Mas o pior pra mim é que tem alguns... Ou seja, ele disse em alto e bom tom que a menina ela praticou imoralidade sexual. E o que que a Bíblia ela diz sobre isso? As testemunhas de Jeová elas estão nada menos, nada mais, praticando a sua liberdade religiosa embasada pelas Escrituras. 1 Coríntios 5, do 9 em diante. Eu lhes escrevi na minha carta que parassem de ter convivência com os que praticam imoralidade sexual. Mas eu lhes escrevo agora que parem de ter convivência com qualquer um que se chame irmão, mas que pratique imoralidade sexual, que seja ganancioso, idólatra, injuriador, beberrão ou extorsor. Nem sequer comam com tal homem. Ou seja, as testemunhas de Jeová estão praticando a liberdade religiosa que eles têm dentro das Escrituras. Ninguém é obrigado a aceitar o que ela faz com os comportamentos que ela tem. Pra mim é que tem alguns casos em que meninas foram abusadas dentro da igreja por um ancião, né, que é alguém da hierarquia maior lá, mas os pais dessa menina não puderam denunciar porque é contra as regras da igreja, porque você não pode entregar um Jack pra justiça, então o cara se aproveitou. Não, peraí, se você for acionado judicialmente, você consegue provar o que você está falando aí? Porque assim, eu não vou nem entrar no mérito de que se tem ou não abuso de menor dentro de qualquer grupo religioso. Dentro das Testemunhas de Jeová também tem, por ser um grupo formado por pessoas, mas como a organização em si lida com a questão, é que nós vamos ter que averiguar isso aí que você está falando. Você está dizendo em alto e bom tom que as Testemunhas de Jeová acobertam pedo. Usando de uma matéria sensacionalista semelhante a esse tipo de afirmação que você está fazendo, o jornal Metrópolis, ele perdeu uma ação para as Testemunhas de Jeová por dizer exatamente o que você está dizendo aí nesse vídeo seu. Dizer que as Testemunhas de Jeová acobertam pedo. O posicionamento das Testemunhas de Jeová em relação a esse tipo de situação que pode ocorrer dentro de qualquer organização é justamente desassociar, remover e entregar o abu para as autoridades, quando menores. Agora, se você tem provas, eu sugiro que você traga a prova concisa de que as Testemunhas de Jeová cobertam um número de processo, uma condenação, porque o que você está fazendo aí é gravíssimo. Porque, por exemplo, se o jornal Metrópolis, que tem liberdade de imprensa, né, fez esse tipo de afirmação, a justiça considerou indevida. Por que indevida? Você está ofendendo uma instituição religiosa como um todo, alegando que ela protege criminoso. Incentiva o descrédito e o preconceito contra os membros da religião. Propaga desinformação capaz de causar dano moral coletivo. Sustenta judicialmente a acusação gravíssima que você está fazendo? Tem você provas, um número de processo, de condenação contra a religião? Eu sei que você quer hypar a todo custo e nem pesquisou sobre o assunto, mas já pensou no prejuízo moral coletivo que você pode causar a essas pessoas? Que têm a sua liberdade garantida pelo artigo 5º, autorizadas a funcionar no Brasil e salvas do dano moral que pode ser causado por pessoas desinformadas, sem informação, que pesquisa informação simplesmente porque está hypando no momento de maneira superficial e sai bostejando na internet qualquer tipo de mentira? Reflita, tá, querido? Internet não é terra sem lei.